Agora são 7h31. Vamos falar de fake news. Fake news agora. Com a Flávia Lefebvre, ela que é integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Olá, Flávia, bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom, Flávia, tem muita notícia, né, aqui para a gente repercutir com você. A gente já vai falar das empresas, né, que contrataram disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp, né, durante a campanha eleitoral. Enfim, essa informação veio da Espanha através da Folha de São Paulo, do UOL. Mas eu já vou começar aqui falando da entrevista do Moro para o Ratinho. E o Ratinho, num determinado momento, né, o Ratinho até chamou o Moro de herói, etc. Mas num determinado momento da entrevista, Flávia, ele disse o seguinte: eu estava lendo, não sei se é fake news, que está vinculando um milionário russo em relação às denúncias do Intercept Brasil, que deu dinheiro para um jornalista muito conhecido. Esse jornalista é namorado de um deputado e comprou um mandato do deputado Jean Willis. Tudo isso eu recebi. Não sei se é fake news. Recebi. Se for verdade, é muito maior do que a gente imagina, porque envolve outro país. Ora, ele mesmo está falando que é fake news e ele divulga isso. Como é que você vê essa atuação, né, desse apresentador, Flávia? Olha, a gente fica muito preocupado porque o jornalismo como um todo, né, a comunicação como um todo, eu acho que está muito em foco agora. Todo esse processo, né, que a gente vem passando desde a eleição da presidenta Dilma, lá em 2014 para cá, a gente tem assistido que alguns órgãos de imprensa têm tomado partido, mas é importante que seja transparente que eles tomam determinado partido, qual partido eles tomam, para que o público possa saber se colocar e ter o mínimo de senso crítico para avaliar aquilo que se diz, né? Agora, é lamentável que um apresentador de televisão, com a penetração que tem na sociedade brasileira, se sinta à vontade para proteger e defender determinada pessoa, ou ideia, ou partido, né? Divulgue informações que ele não checou, que ele não sabe. Então, é lamentável que a gente tenha assistido, principalmente por parte das empresas de comunicação hegemônicas tradicionais. Perfeito. Bom, Flávia, vamos falar aqui dessa notícia, né, que o UOL trouxe, durante a campanha eleitoral de 2018, empresas brasileiras contrataram uma agência de marketing na Espanha para fazer pelo WhatsApp disparos em massa de mensagens políticas em favor do então candidato Jair Bolsonaro, né? A informação aparece em gravações obtidas pela Folha, é do espanhol Luiz Novoa, dono do Envia WhatsApp. E nos áudios ele diz o seguinte, né, que empresas açougues, lavadoras de carros e fábricas brasileiros compraram seu software para mandar mensagens em massa a favor de Bolsonaro, que cometeu, inclusive, o caso nesta terça-feira. Bom, além de obter o áudio, a Folha confirmou posteriormente os detalhes dessa conversa. Flávia, a gente tinha já conversado com você no mês passado para repercutir aquela medida, né, do Tribunal Superior Eleitoral, né, que mantém sigilo até 2023 sobre as atas das reuniões do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, criado para desenvolver estratégias de combate a fake news e o uso de robôs na disseminação de notícias falsas, né? Bom, diante disso, será que não dá para você não acha que poderia antecipar a divulgação dessas atas, já que só em 2023 a gente vai saber o que aconteceu de fato em relação às fake news na última campanha? E agora com essa informação que a gente recebe da Espanha? Olha, eu acho, sem dúvida nenhuma, que toda a informação deveria ser aberta e ser dado transparente, porque, aliás, esse é um dos princípios da administração pública, né? E especialmente quando a gente pensa num órgão que está servindo de suporte para o Poder Judiciário, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, mas você sabe que eu tenho dúvidas, né, do que a gente achará quando se abrirem os arquivos desse conselho, porque é muito possível que a gente não encontre nada, porque se você pegar o histórico de reuniões do conselho,
a respeito de fake news instaurado pelo TSE, você vai ver que durante o processo de eleição, esse conselho praticamente não se encontrou. Então, eu não sei o quão efetivo foi esse conselho no acompanhamento dessas questões. O que eu entendo que é muito urgente agora é se dar andamento aos processos que já foram instaurados naquela época, para justamente apurar esses problemas e que estão previstos expressamente na lei eleitoral como ilícitos, né? Por exemplo, não se pode usar um banco de dados, cadastro para enviar mensagens em época eleitoral, que não sejam as pessoas cadastradas gratuitamente nos bancos dos partidos, das coligações ou dos candidatos. Não se pode contratar impulsionamento fora do país. Não, enfim, existe uma série de condutas expressamente previstas na lei eleitoral que estão se revelando nessas matérias da Folha, em pesquisas feitas, inclusive, pelo próprio The Intercept, na época das eleições, mostrando como os grupos de WhatsApp foram utilizados e analisados para se mandar notícias falsas pelo PSL, por pessoas que apoiavam o PSL, pessoas e empresas que apoiavam o PSL para nós, cidadãos e eleitores. Quer dizer, a gente tem uma série de irregularidades e, por outro lado, o que a gente vê é que o processo que foi aberto pelo PT e que está nas mãos do ministro Fachin, ele não tem andamento. Então, o que vai acontecer? Nós vamos esperar acabar esse mandato para se ter uma conclusão, ou seja, nós vamos ter um processo inteiro sem relevância, né? Porque o processo ele serve para uma determinada finalidade. Então, se acabar o mandato e a gente não tem apuração de nada e o processo não anda, então nós temos um processo e uma justiça que tarda e vai falhar por conta disso. Então, é urgente que se apurem todas essas questões. Essas questões todas estão sendo apontadas desde outubro do ano passado, né? Desde antes do segundo turno. Quando houve uma coletiva do Tribunal Superior Eleitoral, à época presidido, então, pela ministra Rosa Weber, a gente esperava que houvesse manifestação e uma atitude por parte do TSE ou da Procuradoria, que assessora eleitoral, para tomar determinadas medidas, e essas medidas não foram tomadas desde aquela época. As denúncias e os fatos apontados naquela matéria da Folha de São Paulo, em 18 de outubro do ano passado, foram feitas antes do segundo turno. Quer dizer, havia tempo para a gente adotar medidas que minimizassem o prejuízo dessas eleições. E não aconteceram. E agora a gente precisa tomar as atitudes, porque a gente não pode esperar passar 4 anos para ter alguma notícia a respeito disso. Antes disso, a gente tem mais eleições. Os disparos de WhatsApp para divulgação de notícias falsas, difamatórias, continuam acontecendo. Sim. A gente já viu que isso é uma estratégia, né, de um campo político no Brasil, e os órgãos competentes precisam adotar as medidas devidas. E não só o TSE, também os órgãos de defesa do consumidor, porque os nossos dados pessoais estão sendo usados indevidamente para essa campanha de desinformação, né? Ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aprovada o ano passado, não esteja em vigor, só vai entrar em vigor para o final do ano que vem, a gente tem o Marco Civil da Internet que protege claramente, assim como com a defesa do consumidor, os nossos dados pessoais, a nossa autonomia da vontade, o nosso direito à informação, né? Então, o nosso direito de não ser influenciado no momento de formar nossa opinião como cidadãos e como eleitores. Então, há muito que ser feito já,
que já deveria ter sido feito, e a gente vê que as coisas não andam, não acontecem, as apurações não se dão, e isso é um prejuízo enorme para as instituições democráticas no Brasil. Perfeito. Glauco. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. A gente sabe que tem essa questão do processo eleitoral que foi brutalmente influenciado pelo disparo em massa de fake news, por toda uma máquina por trás dessa desinformação, né, dessas desinformações que foram propagadas. Mas, como você mencionou, hoje essas fake news continuam, ou seja, é de fato uma forma de estratégia política e de estratégia de luta nesse cenário, né? A gente tem aí mentiras sendo propagadas contra o jornalista Glenn Greenwald, mas também contra, enfim, são várias formas de manipular, de tentativa de manipular opinião pública no dia a dia. Também não falta a gente discutir um pouco de regramento ou de iniciativas para combater essas fake news fora do processo eleitoral, ou elas vão acabar se constituindo num componente do cenário político brasileiro? Não, eu concordo plenamente com você. A discussão a respeito de se encontrar algum caminho para regular, né, a atuação das plataformas, né, porque, na realidade, essas notícias falsas, esse processo de desinformação se propaga com base em plataformas que atuam na internet, especialmente o WhatsApp e o Facebook, que são empresas do mesmo grupo econômico e que têm um poder, né, de mercado, que atuam como monopólio com muita força e sem alternativa para o usuário no campo das redes sociais. E que merece uma regulação, né? Merece sim uma regulação. Existem muitas discussões a respeito disso, né? Não só aqui no Brasil, nós temos discutido isso lá no Comitê Gestor da Internet, como nos fóruns internacionais de sobre governança da internet. Isso vem sendo discutido muito profundamente. Agora, um ponto, né, fundamental nessa discussão, no meu modo de ver, é o fato de que o poder de monopólio dessas empresas não vem sendo enfrentado como deveria ser. E é esse o maior problema. E o problema que é incontroverso, porque você regular a atuação das empresas com relação à remoção de conteúdos, a medidas de aplicação de algoritmo para retirada e identificação de conteúdos ilegais, tudo isso é muito desafiador e nos coloca numa situação muito complicada quando a gente pensa que a contrapartida de tudo isso é a gente garantir que essas medidas não anulem o direito e as garantias de liberdade de expressão. Porém, tudo isso acontece nessa escala por conta do monopólio, do grande poder de monopólio dessas empresas. Então, se elas não tivessem esse alcance, né, elas não seriam escolhidas para fazer disparos e campanhas massivas de desinformação. É justamente pela penetração muito grande que elas têm, é que elas causam os danos difusos às instituições democráticas brasileiras. E, nesse campo, nós temos já legislação no Brasil e em outros países também, tanto é que nos Estados Unidos e na Comunidade Europeia, a questão do monopólio dessas grandes empresas, Facebook, Google e suas subsidiárias, suas empresas que integram o mesmo grupo econômico, vem sendo discutido de uma forma muito incisiva agora, né? Porém, aqui no Brasil, essa discussão não se faz de uma forma firme e como deveria ser enfrentada. A gente precisa enfrentar isso, precisa enfrentar a discussão sobre a regulação das plataformas, a questão de remoção de conteúdos, que é muito desafiadora, que é muito complexa, que envolve muitos direitos, mas a gente, antes de tudo, né, ou paralelamente, mas desde já, as discussões a respeito das leis de defesa da concorrência, das leis antitruste, deveriam estar sendo feitas de uma forma mais incisiva, porque esses danos
nessa extensão, nessa abrangência, acontecem por causa disso. Perfeito, Flávia. A gente agradece demais aqui a sua participação. Muito obrigada, Flávia. E até a próxima, porque fake news aqui não falta nesse momento no país, né, Flávia? É impressionante, a gente não chega num ambiente de normalidade, né, gente? É verdade. É isso. Obrigada, bom dia. Bom dia, Flávia. Falamos aqui com a Flávia Lefebvre, ela que é integrante do Intervozes e também representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil.